Enfim, vai ter um chiado no fundo, mas eu novamente vou tentar abaixar o volume para que não atrapalhe muito o vídeo. Hoje a gente vai aprender a como interpretar esses indicadores. Todos eles não, a gente vai selecionar os mais importantes, como Dividend Yield, PL, PVP, EV/EBITDA, EV/EBIT, LPA, VPA e outros. Tem alguns aqui ainda que vou selecionar. Enfim, vamos começar pelo Dividend Yield. Dividend Yield não é mais nada menos que a porcentagem do valor que você vai receber sobre o valor investido. Ou seja, se você tem um valor de R$100 investido, você vai receber R$8,51. É bem simples, coisa simples de se entender. Caso você não entenda, a gente vai pegar novamente o exemplo. A cada R$100 investido, você vai receber esse valor aqui. A cada R$100, já que esse valor está por 100, ele é mais fácil de se entender assim. PL. PL é o preço lucro por ação. Ou seja, vamos pegar aqui que o preço seja R$3 e o lucro seja R$1. Não, vamos supor que o lucro da ação seja de R$1. O preço vai ser, a cada R$1 de lucro, a gente vai ter R$3,84 de preço. Ou seja, se tivermos R$3 de lucro, ou seja, se a gente tiver R$3 de lucro, a gente vai ter 3 vezes 84, vai dar 11,52. Ou seja, se a gente tiver um lucro de R$11, se a gente tiver um lucro de R$3 aqui, a gente vai ter um lucro de um preço de 11,52, que é o caso dessa ação aqui, né, pessoal? Ela está no valor de 11,64, então ela está quase nesse exemplo aí de R$3 por lucro de ação. Uma ação dela tá tendo quase tá com R$3 e uns quebrados de lucro. Uma ação somente. PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Ele fala se o preço está elevado ou não. Se o valor da cota está vendido num valor acima, tem um valor de mercado, é o valor dela em relação ao que ela produz. Ou seja, o valor dela está cerca de 4 vezes, quase 5 vezes aí acima da sua produção. Se ela produz 1 milhão, ela tem 5 milhões de valor. No caso aqui ia ter 4.730.000, se fosse no caso aqui, para pegar o valor real, tá? Dos outros temos alguns. Como eu já mostrei uma formulazinha aqui no canal, né, um conteúdo mais avançado, vocês já vão saber para que serve o VPA e o LPA. Eles servem nada mais e nada menos para fazer aquela fórmula de calcular um vezes o outro, tá? É um vezes o outro. Tem que dar no máximo 22,5. A gente fazendo esse cálculo aí vai conseguir ou não falar se a empresa compensa ou não comprar. Ah, Miguel, mas e esses outros que você está pulando? Ah, eles são importantes sim. Todo indicador, quanto mais indicador estiver, melhor, pois é mais informação. Só que a gente vai focar nos mais importantes. Dívida líquida por preço-lucro.
A dívida líquida por preço-lucro indica o seu grau de endividamento sobre seu capital total, seu patrimônio total. Ou seja, significa que ela está endividada. Se ela estiver negativa aqui, significa que ela possui grande quantidade de dinheiro em seu caixa. Dívida líquida, EBITDA, antes impostos, né? EBIT também é antes dos impostos. Aqui já são importantes, mas também não tanto quanto esses dois que foi citado. É bom sempre você analisar. Eu sempre analiso, eu bato o olho direto nesses três. Se tiver positivo, significa que a empresa está endividada. Ah, Miguel, mas a empresa está endividada é ruim? Depende até certo grau. Ó, empresas de energia, elas sempre participam de leilões. Leilões é o que? Arrematar contratos para poder investir em infraestrutura. Ou seja, é a mesma coisa de um fundo imobiliário, simplesmente para ter aquele contrato ali por um longo tempo, para poder trabalhar e gerar renda. É isso. Ah, Miguel, então ela pode se endividar com isso? Pode, e normalmente é o que acontece. É o que acontece com as empresas. Elas acabam se endividando, mas é uma dívida saudável, né? Lógico que isso aqui não pode estar muito grande, chegar em 20, 30. Alavancagem, novamente, voltando à alavancagem. Só para pontuar, uma empresa de energia elétrica, ela pode ter até 30% de alavancagem. Uma empresa de energia elétrica, tá? Pode ter até 30% de alavancagem. Existe alavancagem de ações também, tá? Bom, passando para os indicadores de eficiência, a gente vai ter os importantes: ROI, ROIC, CAGR e margem bruta. Margem EBITDA e margem líquida também, mas mais margem bruta, tá? De margem mesmo. Como aqui mesmo diz, se você é um bom ponto aqui, a margem bruta, ela é o que? Ela mede a rentabilidade através da receita líquida sobre o lucro obtido, ou lucro bruto sobre receita líquida. Aqui sempre vai ter as fórmulas, então é fácil de interpretar, para você ter uma noção que não é difícil. O ROI, ele é retorno sobre o patrimônio total, e o ROIC é retorno sobre capital investido. Então, é meio que isso mesmo. A porcentagem do retorno sobre o capital investido, a porcentagem de retorno sobre o patrimônio total. O CAGR, ele indica o crescimento da receita, basicamente. O CAGR das receitas, o crescimento da receita em 5 anos, a porcentagem do crescimento da receita em 5 anos, e a porcentagem do lucro em 5 anos. Ou seja, teve um aumento de 46% de lucro ali em 5 anos. Aqui tem um gráfico, que é só clicar. E qualquer coisa, se você tiver mais dúvidas e não ficou claro no vídeo, cada indicador desse vai ter essa bolinha com ponto de interrogação que você pode deixar em cima, e vai ter uma explicaçãozinha ali resumida. Qualquer coisa assim, ainda assim não tiver entendido, você clica em cima, PL do ativo, aí vai ter uma explicação assim nos azuis, vai ter uma explicação